Vivo e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre a palavra de Deus e sobre o que eu venho já trazendo nos dois últimos vídeos que falam sobre a psicologia, a forma que Jesus tratava as pessoas. E nós vemos ali que Jesus ele tinha todo um método muito simples de se relacionar com as pessoas. E esse relacionamento que ele tinha com as pessoas faziam com que elas fossem afetadas de uma forma positiva. Mesmo ele confrontando os grandes problemas que as pessoas ali enfrentavam, né, como aquela mulher que foi tirar ali a água no poço e ele abertamente falou para ela que já tinha tido vários homens e não tinha permanecido com nenhum. Ele trouxe à tona aquele problema que ela tinha, mas mesmo assim ele acabou tratando-a de uma forma que trouxe consolo para ela. Houve uma transformação na maneira dela de pensar, de ver as situações, através daquela revelação que Jesus teve ali, naquele momento de encontro entre os dois. E nós vemos em toda a ação de Jesus, ele trabalhando essa transformação na vida das pessoas. Evangelho é transformação. Conhecer a Jesus e verdadeiramente segui-lo, se entregar aos seus caminhos, faz com que as pessoas vivam a transformação na maneira de viver, a transformação na maneira de conduzir as situações, a transformação na maneira de pensar, transformação na maneira de agir, transformação na maneira em que se absorve os problemas, se absorve os desafios e também a transformação na maneira da maneira que se resolve esses problemas e esses desafios. Então a gente vê que Jesus ele vem ensinando essas pessoas. Ele vem trazendo confrontos, ele vem trazendo situações, ele vem analisando as pessoas e em todas elas, do qual nós vemos os relatos que ele teve o relacionamento mais próximo, ele conseguiu fazer com que essas pessoas fossem transformadas, não só em si mesmas, mas até a sociedade conseguia ver a transformação que essas pessoas viviam. E isso é muito interessante, porque isso é evangelho, é você testemunhar aquilo que Jesus fez na sua vida, através somente da sua maneira de viver. Não é preciso nem você pregar a palavra, não é preciso você se expressar através das palavras, mas a transformação que você vive, a maneira como você passa a proceder após ter esse conhecer e esse relacionamento, esse encontro com Jesus, faz com que as pessoas observem e vejam a diferença. Essa é a melhor forma de se pregar o evangelho para as pessoas. É você demonstrar em atitudes aquilo que você recebeu para si através dos ensinamentos de Jesus Cristo. E eu quero novamente trazer para vocês essa questão da relação entre psicologia, psicanálise,
as terapias, a programação neurolinguística e evangelho. Por que, queridos, eu insisto novamente em falar a respeito disso? Porque nós vivíamos e ainda infelizmente vivemos situações em que existe preconceito a respeito dessas linhas de trabalho. A gente vê no ramo, vamos dizer assim, gospel, ou no protestantismo, ou nos irmãos da igreja, os fervorosos e alguns preconceituosos que sempre ministraram e sempre falaram que esse tipo de ajuda profissional não deveria ser buscada, pois os problemas que nós enfrentávamos ou enfrentamos nesse âmbito deve-se ao fato do não relacionamento com Deus, de ter um relacionamento falho, de não buscar conhecimento, de não buscar a presença de Deus, de não meditar na palavra, e diversos julgamentos que eu tenho certeza que você, que está acompanhando esse vídeo comigo, talvez já tenha sofrido. Eu mesmo, eu sou uma pessoa do qual eu relutei muitos anos para buscar ajuda profissional. Eu sempre pensava que poderia existir algo errado comigo no quesito ou no âmbito espiritual. E eu até falava para minha mulher, às vezes, eu falava, nossa, eu preciso ir num culto, e preciso ir num culto de libertação, porque eu preciso ser livre desses pensamentos, dessas dificuldades, dessa opressão, dessa ansiedade e dessas coisas que eu sinto, e isso aí deve ser demônio, deve ser, não é, alguma coisa tem que ser, alguém fez algum trabalho contra a minha vida, alguma coisa do tipo, e sempre tentava espiritualizar esse problema, até que um dia realmente eu consegui quebrar essa barreira, e foi onde eu fui buscar ajuda profissional. E aí, então, nós descobrimos diversos fatores que ajudavam a influenciar a minha vida para ter, para sentir justamente essas enfermidades. Por exemplo, o desequilíbrio hormonal, o desequilíbrio das vitaminas do corpo, dos minerais do corpo, isso tudo acaba influenciando. E somente através dos exames solicitados por um profissional é que você vai conseguir descobrir se você tem ou não essa defasagem. E eu descobri que realmente eu tinha defasagem de vários componentes, vamos dizer assim, no meu corpo. E também eu acabei procurando essa ajuda profissional para cuidar da minha cabeça, dos meus pensamentos que eram demais de acelerados, muita preocupação, e eu então decidi buscar ajuda. E queridos, eu confesso para vocês que isso foi libertador. Pois bem, então é isso que eu quero que vocês entendam, eu quero trazer isso para vocês, né? E Jesus ali, nós vemos, e nós vamos continuar vendo nos próximos vídeos, essa relação entre, como que eu posso dizer, que Jesus praticamente realizava uma terapia com as pessoas que ele se relacionava, né? A gente vê ali a situação, por exemplo, de Pedro. Pedro nega 3 vezes a Jesus, logo quando a gente vê o fato, quando Jesus foi preso, e aí ele toma essa atitude de negar 3 vezes. Posteriormente, Jesus encontra Pedro na praia e ele tem ali um momento de terapia, a sessão de psicanálise com Pedro.
E Jesus então chega para Pedro e diz para ele, e pergunta para ele, melhor dizendo: Pedro, tu me amas? E quantas vezes ele faz isso, queridos? 3 vezes. Justamente as 3 vezes que Pedro negou a Jesus, Jesus vai diante de Pedro e pergunta para ele quantas vezes ele amava a Jesus. E ele fala exatamente 3 vezes. Então ali Jesus estava ressignificando, na mente, nos pensamentos de Pedro, aquele trauma que ele tinha passado em negar Jesus, e ele se arrependeu demais. E ali ele reforça, ele transforma, ele ressignifica os pensamentos de Pedro, quando Pedro ali 3 vezes novamente pode dizer para Jesus que ele o amava. E isso traz transformação para Pedro, porque a gente vê depois desse encontro que Pedro realmente se torna um pescador de homens e não mais um pescador de peixes, como ele tinha feito após a morte de Jesus, onde ele se desanimou, ele se decepcionou, ele teve esse momento de crise existencial, vamos dizer assim, e acabou voltando a pescar peixes. E após esse encontro com Jesus, após esse momento de terapia, Pedro se torna o grande Pedro que nós conhecemos, Pedro a rocha, sobre o qual a igreja foi edificada, e como a gente vê na palavra, e a gente vê um Pedro transformado, e com pensamentos transformados. E eu quero que vocês comecem a enxergar um pouquinho melhor essa relação de Jesus e essa questão, queridos, realmente desse tratamento psicológico que Jesus praticava com os seus discípulos e os seus queridos. Vamos devagar, porque eu sei que muitas barreiras precisam ser quebradas, e eu sei que elas não acontecem assim de um dia para o outro em muitas situações, mas eu quero que vocês, através desses vídeos, dessas pequenas inserções, que vocês comecem a refletir um pouquinho melhor sobre esse relacionamento entre evangelho e psicologia e os seus derivados ali da psicanálise, das terapias, para que a gente possa vir desenvolvendo um pouco melhor esse tema, e principalmente para que a gente possa ir trabalhando essas questões, principalmente nos dias de hoje, principalmente na pós-situação de enfermidade em que o mundo todo foi abalado, onde as pessoas ficaram trancadas dentro de casa, e isso afetou demasiadamente as pessoas, afetou o seu emocional, afetou a maneira de pensar, os relacionamentos, e muitas pessoas tiveram crise de ansiedade, muitas pessoas tiveram depressão, muitas pessoas tiveram pânico, e não conseguiram até hoje se libertar completamente disso tudo, dessas enfermidades. Mas aos poucos nós vamos inserindo essas situações, essas comparações, essas passagens bíblicas onde Jesus traz essa libertação para as pessoas, e onde Jesus traz a cura para essas pessoas através da transformação, principalmente ali da maneira de pensar, da maneira de enxergar as situações em que essas pessoas viviam ali quando se encontraram com Jesus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Principalmente, eu espero que você possa ampliar a sua maneira de enxergar essas situações, para que você possa realmente abrir esse leque do seu entendimento, para que a gente possa trabalhar um pouquinho melhor essa questão, da cura através da palavra de Deus e através da ajuda profissional, através das terapias,
através dessa relação entre evangelho e psicologia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Não, eu tava no final mesmo.